galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Claito e estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje com o tema Sistema Indo-Arábico. Então vamos lá! Primeiramente nós vamos saber, o que é o Sistema Indo-Arábico. O Sistema Indo-Arábico nada mais é do que os números que nós utilizamos hoje em dia. Ele é baseado em símbolos, que são 10 símbolos, são os símbolos do 0 ao 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e as suas posições mudam de acordo com o número. Então esse sistema que a gente utiliza hoje em dia, ele é chamado de Indo-Arábico. Mas por que ele tem esse nome, Indo-Arábico? Indo-Arábico porque ele foi inventado muito antigamente, lá atrás, lá pelos antigos hindus, que eram os povos que moravam lá na região hoje em dia que é o Paquistão. Depois esses hindus eles inventaram esse sistema. Os árabes acabaram conhecendo esses sistemas e os árabes levaram para a Europa e consequentemente para o restante do mundo. Então por isso que se chama Indo-Arábico, por causa dos hindus que inventaram e dos árabes que difundiram pelo mundo esse sistema maravilhoso que utilizamos hoje em dia. Só que ele nem sempre foi do jeitinho que você vê hoje em dia. Ele não é aquele número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bonitinho que você vê hoje em dia, não. Antigamente ele era bem diferente. Se você olhar aqui nessa tabelinha, você vai ver lá que há 300 anos antes de Cristo não existia o número 0 e os números eram completamente diferentes, Depois, foi acrescentado o número 0, aí foi sofrendo várias modificações, Depois na Espanha sofreu mais modificações, na Itália mais modificações, até você chegar aos números como você conhece hoje em dia, Então, por isso que eu digo, a evolução é massa, fera? É muito massa a evolução dos nossos números que chegou o que ele é hoje, Muito importante na matemática. Mas vamos lá conhecer um pouquinho mais desse sistema. Ele tem algumas características básicas, Primeiramente, ele é um sistema decimal, ou seja, ele é organizado de 10 em 10, ele tem 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a cada 10 símbolos ele vai modificando, do 0 ao 9, do 10 ao 19, do 20 ao 29, ele vai modificando de 10 em 10. Por isso que o nome é decimal. E ele é um sistema posicional, ou seja, com apenas 10 algarismos eu posso representar todos os números que existem, Porque de acordo com a posição do número, o algarismo ele pode mudar de valor, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. E as quantidades são agrupadas em grupos de 10 em 10, Que a gente vai ver agora mais para frente. Unidades, dezenas, centenas, a gente vai ver um pouquinho agora. Então, vamos lá. Olha aí, vamos manter a atenção. Primeiramente, vamos conhecer as ordens e as classes desses números. Nós temos 3 ordens, que são as unidades, dezenas e centenas. As unidades, ela é como se fosse um indivíduo, Uma unidade é 1, 2 unidades é 2, 3 unidades é 4. E ela vai do 0 ao 9. Depois nós temos as dezenas. Dezenas, como o nome diz, 10, Então ele é de 10 em 10. Então, a cada 10 unidades eu tenho uma dezena. A cada 20 unidades, 2 dezenas. A cada 30 unidades, 3 dezenas. E aí por aí vai, Então cada dezena tem 10 unidades. Se eu pegar 90 é o que? 90 tem 9 dezenas. E centenas? Centenas, como o nome diz, lembra 100. Então ele é de 100 em 100. Então as centenas é o seguinte: a cada 100 eu tenho uma centena. 100, uma centena, 200, 2 centenas, 300, 3 centenas. E cada centena eu tenho 10 dezenas e 100 unidades, para simplificar. Juntando as unidades, as dezenas e as centenas, eu tenho as classes chamadas de unidades simples. Mas calma aí, jovem, que tem mais, que tem um pouquinho mais. Então vamos aqui, vamos ficar ligado, porque essa parte é muito importante para a sua vida. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho do quadro QVL. QVL é nada mais do que quadro valor de lugar. Aí ele vai estar organizado nas classezinhas, que você viu. Primeiramente, veio aí do lado direito para o esquerdo. Do lado direito nós temos aí as unidades simples, Unidade, dezena e centena. Depois nós temos a classe dos milhares, que é a partir de 1000. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois das milhares eu tenho a classe dos
milhões, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Depois eu tenho os bilhões, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão, por aí vai, né? Infinito isso aí. Mas a gente vai se concentrar mais nas unidades simples e nas unidades de milhares, né? Então vamos olhar como você pode utilizar esse quadro, né, para separar o valor de cada algarismo, né, das unidades. Então vamos lá. Digamos que eu quero representar o valor 23 no QVL, né, para saber quantas unidades ou dezenas ele tem. Então como é que a gente faz? Tá aqui o 23. Você concorda que o 23 ele nada mais é do que 20 mais 3. Você percebe que de acordo com a posição o número muda, né? O 2 ele tem o valor de 20 e o 3 de 3 mesmo. Então, como é que eu organizo? Primeiramente eu sempre começo da direita para a esquerda. Então, lá do final para o começo. Então, o último número é 3. Então, eu vou colocar o 3 na unidade. E o 2, que equivale a 20, eu vou colocar no D de dezena. Então 23 nada mais é do que 2 dezenas e 3 unidades. Mais um exemplo. Digamos que eu tenho o número 141. Como é que eu começo? Eu vou começar do lado direito para o esquerdo. Então vamos começar aí. Primeiramente eu tenho o que? Você concorda que 100 é o que? O primeiro 1 equivale a, do lado esquerdo, né? Equivale a 100. O 4 equivale a 40 e o 1 equivale a uma unidade. Para me organizar, eu vou começar lá do último número, que é o 1, né? Uma unidade, né? 1 unidade. O 4, que representa o 40, eu vou colocar na dezena. E o 1, né, do início, do lado esquerdo, eu vou colocar como centena. Então, 141 tem o que? Uma centena, que é 100. 4 dezenas, 40. E uma unidade, que é o 1. Prosseguindo, agora digamos que eu tenho um número bem maior agora. 9.875. Você concorda da mesma coisa, que cada número, de acordo com a sua posição, ele vai ter um valor. O primeiro 9, ele tem o valor de 9.000. O 8 vai ter o valor de 800. O 7, ele vai ter o valor de 70. E o 5, como ele é o último, né, lá no final, ele vai ter o valor de 5 mesmo. Então, para me organizar na tabela, eu sempre vou começar do lado direito para o esquerdo, né? Qual é o último número do lado direito? É o 5. Então eu vou colocar o 5 em unidades. O 7 equivale a 70. Eu vou colocar na dezena, no D. O 8 equivale a 800. 800 é centenas, né? 8 centenas. Aí acabou as unidades simples. Eu vou pro ladinho. O ladinho é aqui as unidades de milhares. O 9 equivale a 9.000, né? Então 9 eu vou colocar nele como 9 unidades de milhar. Então você percebe aí que ficou bem organizadinho, né? Ficou o quê? 9.875 é equivalente a 9 unidades de milhar, 8 centenas, 7 dezenas, 5 unidades. E o último exemplozinho aqui, para a gente finalizar, nós temos o número 15.030. Você concorda que cada número da mesma coisa, vai ter um valor diferente. O primeiro 1, né, do lado esquerdo, ele vai ter o valor de 10.000. O 5 vai ter o valor equivalente a 5.000. E o 30 vai ter o valor, né, de 30 mesmo. Então ao final vai ser 15.030. Como é que eu organizo? Qual é o último número, né? Vou começar sempre do último número, do lado direito. Começa pelo 0, né? 0, aí vou para o 3. O 3 vem para a dezena. Tem um 0 no meio, né? Vou para a centena. Aí depois, né, vem o 5. 5, unidade de milhar. E o 1 que sobrou, né? Dezena de milhar. Então você percebe que eu sempre organizo da direita para a esquerda nessa tabelinha. Não esqueça disso, sempre da direita para a esquerda. Então como é que ficou 15.030? Ficou uma dezena de milhar, 5 unidades de milhar, 0 centenas, 3 dezenas e 0 unidades, né? Se você for organizar nesse quadrinho. Então essa foi a nossa aulinha de hoje, pessoal. Qualquer dúvida pode me perguntar no privado, colocar nos comentários. E mais uma coisa, né? Tire um print dessa telinha aqui que ela vai ajudar nos seus estudos. Então para que você pause o vídeo, tire um print e estude por ele. Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Qualquer coisa é só perguntar aqui que eu irei responder. Boa aula para vocês. Tchau, tchau.